Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versos 46 até o 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O tema da mensagem: o que queres que eu te faça? Parte 2. O escritor e historiador João Marcos, que escreveu o segundo livro do Novo Testamento, ele dá alguns detalhes, ele dá o nome desse cego. Interessante que esse texto é tão rico e mostra as dificuldades, a adversidade, as tribulações, são próprias da vida humana, porém cada um se porta perante essas evidências, é que faz o diferencial. Bartimeu vive essas mazelas, além de abandonado, diante de uma condição subhumana de miséria. No entanto, tinha uma fé inabalável, porque ele cria: Jesus está passando na estrada, naquela estrada que sai daquela cidadezinha de Jericó. Eu vou clamar, eu vou suplicar o favor do Senhor, e Ele vai me responder. E esse homem, e eu vejo aqui algumas verdades, que a atitude desse cego provocou a reação de Jesus. Mas primeira consideração que eu quero compartilhar com a igreja: para recebermos o milagre de Deus, muitas vezes haverá oposição. Amados, Deus tem um milagre para você, e muitas vezes nós começamos a clamar, a buscar a Deus de todo o coração, e oramos as promessas de Deus, mas parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está nem aí para o nosso problema, e a gente ora, parece que a situação vai piorando, e a gente começa a olhar para si mesmo, e começamos a nos arrefecer na fé, e achando que Deus não está nem aí. Mas eu quero trazer algumas verdades. Primeiro, Efésios capítulo 6, verso 12, fala assim, que a nossa luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra forças espirituais da maldade, que lutam 24 horas, impedindo que você se achegue até a Deus, que você desfrute das bênçãos de Deus, porque o inimigo vem para roubar, matar e vem para destruir. Mas a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, levantar o homem que está caído, fazer de um pecador um homem santo. Jesus veio para trazer salvação, Jesus veio para trazer uma nova vida. Mas quando nós clamamos no reino espiritual, há forças malignas que vão se opor para que você não se achegue até Jesus, para que você não obtenha a resposta. Por isso é a razão de muitas pessoas se arrefecerem na fé e desistirem de buscar a Deus. Eu não vou mais nos cultos de quarta-feira, eu não vou mais nos cultos de domingo. Deus se esqueceu de mim. Eu, quanto mais oro, mais assombração aparece. Meu querido, você vai aprender aqui com esse cego, com esse homem. Aos olhos humanos,
para ele não tinha mais esperança, não tinha solução, mas ele não se conformou com a situação a qual ele vivia. Era mendigo, era cego, um moribundo, um solitário. Talvez pessoas disseram: Deus te amaldiçoou, isso aí é maldição, isso é fruto dos teus pecados. Mas este homem, quando soube que Jesus estava passando naquela estrada de Jericó, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vejo, amados, a primeira oposição que aconteceu aqui, pessoas que seguiam Jesus, a multidão, falaram para aquele homem: cala-te. Repreenderam aquele homem: cala-te, fica quieto, você está perturbando. E ele gritava mais, ele clamava mais. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, amados, hoje o Senhor está falando para mim e para você: Deus tem algo extraordinário para entregar nas tuas mãos. Sabe aquela bênção que você tanto precisa? O Senhor quer que você entenda que muitas vezes as pessoas a quem você ama, muitas vezes vão ser instrumento do diabo para tentar impedir que você se achegue até Deus. Essas pessoas, em vez de te encorajar, vão dizer: esqueça, Deus não está nem aí, aceita o teu karma, aceita esse teu problema, aceita o teu sofrimento, você vai morrer assim. Em vez de nos encorajar, em vez de nos trazer palavras de esperança, nos ajudar, vou te levar até Jesus, nos querem no fundo do poço. Mas saiba, quem está por detrás são forças malignas que vão usar pessoas que estão ao nosso redor. Mas, meu querido, não duvide do amor de Deus. Deus te ama, Deus é amor. Saiba que a maior batalha que a gente enfrenta, muitas vezes não são os ímpios, mas são aqueles que se dizem seguidores de Jesus, querem Jesus só para si. Jesus é meu, ele não tem tempo para você, mas para mim. Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoa, não discrimina ninguém. Muitas vezes dentro das igrejas a discriminação, quem tem mais condições financeiras, quem é o mais bacana, que tem poder econômico, muitas vezes há diferença de tratamento. Mas, meu querido, Jesus não faz isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho o alívio. E aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma lançará fora. Não importa o que você fez, não importa que o teu currículo seja tenebroso aos olhos humanos, a sociedade vai repudiar, vai dizer: esse não tem jeito. Mas Jesus, ele veio para dar oportunidade, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer uma vida nova, ele veio para desfazer as obras do diabo, porque o inimigo, ele desfigura a nossa alma, ele leva uma pessoa a viver uma vida miserável. Mas Jesus veio para tirar você do pó, do monturo, para estar diante dos príncipes, diante dos reis. Deus é amor, Deus é Pai, e os planos que Deus tem para você são planos de bênção, planos de vitória, planos de honra. Irmãos, o plano que Deus tem para você, para este ano que está tenebroso, é plano de vitória, meu querido, plano de vitória. Mas buscai ao Senhor de todo o coração, que Ele vai transformar essa situação de desgraça em graça, porque a graça do Senhor vai ao encontro do sofredor, vai ao encontro daquele que está necessitado. Mas muitas vezes Deus vai provar a sua fé, Deus vai provar a tua motivação, até que ponto você quer a bênção. Se você quer a sua bênção, então deseja ardentemente, e não olhe para aqueles que estão dizendo: aquieta-te, fica quieto, para de orar.
Continue clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Senhor. Continue incomodando as pessoas, não importa. Saiba que Deus que tem ouvido, ouve. E Ele está pronto para te abençoar, mas Ele está provando a tua fé. Até que ponto você quer esse milagre? Irmãos, Deus está pronto para entregar, mas Ele está provando o teu coração nesta noite. Ele diz para você: Deus é o mais interessado em te abençoar, mas você, meu querido, precisa entender que Deus está provando a sua fé. Eu vejo, amados, Mateus capítulo 12 fala assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Irmãos, você tem que ser aquele que ajunta, que ajuda, que encoraja os irmãos e não espalha. E nós vemos pessoas que seguiam a Jesus e estavam aqui fazendo o papel do diabo, que ele vem para espalhar, para afastar, para impedir que as pessoas se cheguem a Jesus. Interessante que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13 verso 1, e fala assim: embora você tenha fé de transportar monte, entregue os seus bens aos pobres, se fale a língua dos homens e dos anjos, você conhece os mistérios dos céus, se você não tiver amor para com teu próximo, tudo isso não vale nada. Não adianta ter 9 dons espirituais, ter fé de transportar monte, ter uma palavra poderosa, mas se não tiver amor, porque é o amor que nos leva, que nos motiva, levar as pessoas a Cristo. A olhar para uma pessoa que está te perseguindo, mas olhar com amor, entender que por detrás está as forças malignas, que quer dividir, separar. Mas, meu querido, nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Seguidores, você tem que ser discípulo, porque discípulo ama Jesus, e quem ama Jesus, ama o seu irmão, ama o seu semelhante. Amém? Outro grande inimigo aqui que eu vejo são as palavras enganosas. Certamente aquele homem recebeu palavras que o diabo lançou. Teu clamor, Deus não está nem aí, Deus não está preocupado com você, Deus está preocupado com a multidão. Deus não tem tempo para um cego, para um mendigo, miserável, pecador, não tem nada para oferecer para Jesus. Quantas palavras mentirosas foi lançado na alma daquele homem. Você está perdendo seu tempo, não tem esperança, a medicina já te desenganou, não tem mais jeito, você é um lixo humano, não tem jeito. Como é que aquele homem, o rabi, o filho de Deus, vai dar atenção para você? Quem é você? Irmãos, quantas vezes nós somos roubados porque a gente aceita as mentiras do diabo? Você é amado do Senhor. Se o diabo começar a te apequinar, meu querido, creia, aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará graciosamente tudo aquilo que você necessita? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, para nós chegar até Jesus, esse silêncio do Senhor, o diabo se aproveita. Oposição da multidão, oposição do diabo, muitas vezes lançando palavras de morte, a nossa alma falando também alto. Quem sou eu para ir pedir para o Filho de Deus, pecador, miserável? Eu estou cheirando mal. Querido, olha para Jesus e creia que Deus amou o mundo, que Deus te amou de tal maneira que Ele semeou seu único filho por você. Você tem valor. Se você é pai e mãe, você olha muitas vezes para o seu filho, quando está passando um momento de provação, um momento difícil, você não sente compaixão pelo seu filho? Meu querido, Deus fica triste quando você está sofrendo,
Mas a Bíblia fala, João 8,32, conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a verdade te libertará. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serás livre. E Deus quer te libertar de todas as cadeias, sofismas, enganos, mentiras que você recebeu lá na infância. Você é um burro, você é um coitado, você é um fracassado, você não serve para nada, você é um lixo, você é um coitado, você não começa, não termina, quantos decretos de morte, quantas palavras negativas, quantas pessoas agasalham um sentimento de rancor, de ódio, de pessoas que te oprimiram, te magoaram com palavras, lançaram decretos que você até hoje está em cadeia da incapacidade, sentimento de autocomiseração, sentimento de inferioridade, e você não consegue botar para fora o propósito, o plano, aquilo que Deus tem traçado para você. Mas saiba que nesta noite o Senhor fala que Ele vai destruir todas as obras do diabo, e você vai ser levantado nesta noite para florescer, para bradar e gritar o cântico da vitória, celebrar a vitória do Senhor, porque o que o Senhor fez lá na cruz foi uma obra cabal, completa, está pago. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Deus faz de uma pessoa incapaz se tornar capaz. Irmãos, eu tinha problema seríssimo de gagueira, e era extremamente nervoso, tinha problema, até dificuldade de entender as coisas na escola, era um fracasso, era um terror. Uma vez fiz um teste psicológico, de psicologia, para ver o QI. Depois de uma semana, a psicóloga foi dar o resultado, olhava para mim com uma cara, e eu falei, eu abafei ou foi uma tragédia? A mulher falou, pior teste psicológico que eu já vi na minha vida. E olha, o diabo até usou a boca dela, você não serve para nada. E saí de lá com a tromba lá embaixo, achando assim, eu sou um nada. Irmãos, quando entreguei a minha vida para Jesus, foi num momento assim que eu estava no fundo do poço. Deus falou assim, filho, coma a minha palavra, que a minha palavra vai trazer cura interior, vai trazer libertação na tua mente, e vai fazer coisas tremendas. Irmãos, fui liberto da gagueira. Irmãos, eu tinha um problema de rejeição, era tão grave, que Deus me curou. O melhor psicólogo é a palavra de Deus, e Deus me libertou. E hoje eu louvo a Deus, porque, amados, eu tenho falado do Senhor, me ajuda a memorizar a tua palavra, a viver a tua palavra, a praticar a tua palavra, porque eu creio, amados, que quando você anda na palavra, e pautado na palavra, a tua caminhada é uma caminhada vitoriosa. Aonde você passa, você deixa os rastros de milagres, você deixa a glória de Deus, a presença de Deus, porque, amados, o Espírito do Senhor está na sua vida, e o Espírito de Deus, ele vai se manifestar de uma forma intensa, quando você se apropria do amor de Deus, quando você não deixa as fortalezas nortear sua vida, pelo contrário, você vive pela fé, não por sentimento, nem por vista, porque muitas vezes, quantas vezes eu estive aqui pregando, e a minha esposa com câncer, o decreto era câncer gravíssimo, e ela perdendo as unhas, perdendo o cabelo, mas eu sempre ministrando uma palavra de fé, de esperança, e Deus fez a obra. Na terceira quimioterapia que ela ia fazer, os médicos foram fazer aquele exame de novo, ressonância, e o médico disse na minha frente e na frente da minha esposa, isso não acontece. Isso não acontece, isso não acontece.
Como assim? Não existe mais câncer, sumiu. Deus é fiel. O justo vive pela fé, confiante nas promessas de Deus, porque quando você começa a olhar para o problema, você potencializa o problema. Você começa a duvidar do cuidado de Deus. Deus, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, não faço nada errado, porque o Senhor permite essa situação na minha vida. Saiba que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória, com o poder, com a revelação da glória de Deus na sua vida. Então, amados, você tem promessas, continue clamando, continue suplicando, não seja um crente fraco, persevere na busca, não olhe para as pessoas que estão criticando, questionando a sua fé, continue clamando. E o inimigo está soprando no teu ouvido, não dá ouvido às mentiras do diabo, mas olha para Jesus e creia. Deus é amor, e os planos que Deus tem para a sua vida são planos de vitória. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, meu querido, e quando você contar as bênçãos, muitos não acreditarão, porque é além do que você pensa, além do que você imagina. Mas o silêncio de Deus não significa que Deus está indiferente com você, que Deus não está nem aí. Pelo contrário, Deus está atento. Isaías 57, verso 15: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, para vivificar o coração dos contritos. Irmãos, é tremendo essa palavra. O Senhor está no alto sublime trono. Irmãos, se a gente parar para pensar o que a ciência, a astrologia fala, existe mais de 100 bilhões de estrelas, de galáxias, ou melhor, galáxias. Cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Irmãos, Deus conta as estrelas, chama pelo nome. É tremendo. Salmos, a Bíblia fala em Isaías 26, ou melhor, 40, verso 26, Deus chama pelo nome. Deus conhece o teu nome, teu sobrenome. Está na agenda de Deus todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Está na agenda de Deus. Mas uma coisa que você tem que entender: a tua atitude, a tua reação vai determinar a reação de Deus. Persevere, não basta ter fé, tem que ter perseverança, obediência, atitude de confiança que Deus tem para te dar. Deus tem um milagre para você. Deus não faz acepção de pessoas, e Deus não quer que você fique contabilizando: Senhor, eu sou uma pessoa boa de coração, me abençoa por causa da minha bondade. Meu querido, é pelos méritos de Jesus. Ele pagou um preço impagável, pagou um preço de sangue. E tudo quanto pedir, diz em meu nome, o nome de Jesus, eu farei, diz o Pai, para que o meu Filho seja glorificado. Irmãos, eu vejo aqui outra verdade. Ele clamou, suplicou e gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E acabou o silêncio. O Senhor manda algumas pessoas: vai até aquele homem, chama até ele. E veio esta palavra, Marcos capítulo 10, verso 49. E disse Jesus, parando, e disse-os que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, meu querido, esta noite o Senhor fala: levanta, tenha bom ânimo, porque chegou a noite do milagre na sua vida. Você crê nisso? Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite?
Você perdeu uma chance de dar um glória a Deus, mas daqueles... Você crê que Jesus está aqui nesta noite? Eu creio. Irmãos, quando Jesus estava na terra, Ele abriu mão da sua onisciência, ou melhor, dos atributos de Deus. Não estava em todo lugar, onipotência. Ele estava no poder do Espírito Santo de Deus, agindo no Espírito Santo de Deus. Ele abriu mão dos atributos, então ele não estava em todo lugar. E hoje, meu querido, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele está aqui presente. E certamente aqui todos aqui estão já explicitando sua luta, seus problemas, sua ansiedade, sua dor, e Ele está aqui pronto para nos abençoar. E hoje Ele diz para você: tenha bom ânimo, não se entregue ao desânimo, tenha bom ânimo. Jesus venceu o Getsemane, venceu a cruz, e Ele te ajuda a você vencer esse momento. E Ele levanta você que está prostrado, e Ele tem a resposta de milagre. E quando o Senhor liberar o milagre, meu querido, não somente você vai enxergar, mas a sua vida, você vai experimentar uma guinada que você nunca imaginou, um patamar de honra. E você vai dizer: eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, agora meus olhos veem o Senhor. E agora, como disse Jó, e os planos que Deus tem para a minha vida, o diabo nunca mais vai frustrar. Que palavra tremenda. Tenha bom ânimo, o Mestre está te chamando, levanta, Ele te chama. Que boa notícia, irmãos, essa é uma boa notícia para você. Tenha bom ânimo, Jesus não desistiu de você. Você pode ter desistido dele, mas Ele está o teu encalço, e diz para você: tenha bom ânimo, não acabou. O diabo diz: acabou, não tem mais esperança. Jesus diz: não acabou, é a hora do milagre. Ninguém vai impedir a tua bênção, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Nosso clamor não ficará sem resposta. Pode demorar um tempo, mas Deus vai te responder. A Bíblia fala em Lucas capítulo 18, verso 7: não fará Deus justiça aos seus amados, que clamam dia e noite, embora pareça demorado. Digo que depressa farei justiça, mas quando fizer, vou achar fé no teu coração. Tenha bom ânimo, levanta, o Senhor te chama. E aquele homem deu um salto tremendo, jogou tudo que estava ao seu redor, jogou a sua capa de sofrimento. Chega de sofrimento, capa de opressão, de derrota, de opressão. Longe, não quero mais essa vida, eu vou até Jesus e a minha vida nunca mais será a mesma. Ele tinha essa convicção. E quando chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que te faça? Eu quero enxergar, eu quero ter vida. Ele poderia pedir dinheiro, mas ele falou: eu quero enxergar, eu quero trabalhar, eu quero enfrentar os gigantes dia a dia. Eu sei da implicação que eu vou voltar a enxergar, eu tenho as minhas responsabilidades, mas eu não quero mais depender de pessoas, eu não quero depender de migalhas, eu quero andar contigo, Jesus, eu quero uma nova vida, Senhor. Ele desejou muito mais do que ver, e Jesus disse: homem, seja feito segundo a tua fé, e imediatamente recobrou a sua visão.